Bem, nessa outra questão, ele fala o seguinte: mesmo corpos mais leves, como as esferas apresentadas no vídeo, causam atração gravitacional entre si, apesar de serem muito mais brandas do que as atrações presentes entre o Sol e a Terra, por exemplo. Se as esferas possuem uma massa de 1 kg e a outra de 2 kg, e considerando que ambas se encontram a uma distância de 1 cm, calcule a ordem de grandeza da interação gravitacional entre elas. E aí, só lembrando aqui alguns dados que ele nos dá, ele fala para a gente que a força gravitacional a gente calcula dessa forma, e a constante universal tem esse valor aqui. A unidade aqui a gente não vai colocar, não vai nos interessar, porque está tudo no sistema internacional. A massa está em quilo, tá ok. A única que não está aqui não é sistema internacional, que no caso é a distância que está em centímetro, mas iremos passar para metro. Bom, a pergunta é qual que é a força gravitacional. E aí, para a gente calcular essa força, aí não tem para onde correr, usa aí a fórmula de Newton para a gravitação universal, onde fala que a força gravitacional entre objetos depende de quem? Depende da massa maior vezes quem? A massa menor, dividido pela distância aí ao quadrado, tá? Então, aqui, brincando aqui de matemática agora, então força gravitacional vai ser, quem que é a constante universal? Vale 6 aqui no caso, 6 10 elevado a menos 11, né? Vezes, quem que é a massa maior? A massa maior aqui vai ser 2 kg, a massa menor vai ser 1 kg, tá tudo em quilo, então a gente não tem que fazer nada. Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Só que a distância aqui, no caso, está em centímetro, né? Aqui ele colocou 1 cm. Tem que passar para metro, né? Então, 1 cm tem quantos metros? 0,01 metro, tudo bem? É, vamos colocar na base 10 para ficar mais fácil? Como é que a gente escreve 0,01 na base 10? 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros, no caso, né? Então, só colocando aqui na base 10 para ficar mais fácil a nossa continha aqui para resolver. Então, aqui a distância vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado, porque é distância ao quadrado. E aí é só brincar de matemática, então vamos brincar de matemática. A força gravitacional vai ser. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o número da frente, né? Vou fazer 6 vezes 2 vezes 1 e vou manter a base. Então, multiplicando 6 vezes 2 aqui no caso, dá 12, né? E 12 vezes 1 é 12. E aí mantém a base 10, mantém esse cara aqui em cima, né? 10 a menos 11, dividido. 10 a menos 2 ao quadrado, a gente multiplica 1 ao quadrado. Multiplica não, a gente eleva 1 ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado é 1. 10 a menos 2 elevado ao quadrado, a gente multiplica expoente com expoente, né? Então, menos 2 vezes 2, aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos 4. Então, quanto que é 12 aqui, né? Resolvendo aqui essa conta agora, né? Eu vou dividir o número da frente. 12 dividido por 1 é 12, né? Então, aqui fica 12. Aí aqui 10 elevado a quanto? Divisão de base 10. Lembra como é que faz? Lógico que você lembra. Divisão de base 10, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, é o de cima menos o de baixo. Então, você tem que pegar esse cara menos esse cara. É aqui, meu velho, que você sempre erra esse negócio. Então, na dúvida, faz de ladinho é mais gostoso, ninguém erra. Então, ó, é o de cima menos o de baixo. Abre parênteses, por quê? Porque o de baixo é negativo. Então, para não confundir aqui os sinais, esse menos é da regra e esse negativo aqui é do número, tá? Então, se você não fizer isso aqui, você vai errar facinho esse problema. Então, aqui fica menos 11, aí menos com menos aqui tem jogo de sinal, como você já percebeu. Menos 11 mais 4 dá quanto? Isso aqui vai dar menos 7, né? Então aqui vai ficar elevado a menos 7. Aqui no caso, Newton, né? Porque força é dado em Newton. Professor, ele não tem essa resposta, né? Ele quer só o quê? Ordem de grandeza? Bom, ordem de grandeza a gente olha o expoente, né? Da base. Então, aqui a ordem de grandeza seria 10 a menos 7. 10 a menos 7 é da alternativa B. Errou, né? Por que você errou? Porque, na verdade, lembra, a gente tem que sempre escrever o número em notação científica. Então, essa força gravitacional, aqui não pode ser 12, né? Então, colocando em notação científica, o número aqui da frente ele tem que ser maior que 1 e menor, no caso, menor que 10, tá? Então, eu tenho que andar uma casa aqui, né? Então, eu posso escrever assim, 1,2 é maior que 1? É igual a 1, maior que 1, tá certo? É menor que 10, é menor que 10, então vou deixar assim. O que que eu fiz com uma dezena que tinha aqui? Eu joguei por expoente. Só que quando eu jogo por expoente essa dezena, como o expoente é negativo, então eu estou devendo 7, pago 1, estou devendo menos, né? Então, repito, eu tenho aqui uma dezena que joguei lá para cima.
só que meu expoente é negativo. Então, vale menos 7. Então, eu dou mais 1, estou pagando 1 e estou devendo 7. Se eu pago 1 e devo 7, quanto que eu devo agora? Agora eu devo 6, tá? Então, vai ficar 1,2, é isso aqui que vai me interessar. Então, eu escrevi aqui, de fato, em notação científica. Aí sim, aí qual que é a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza desse número, você pega a sua base, né? 10 elevado, aqui no caso, a menos 6. Que dá qual alternativa? Aqui no caso seria a alternativa A como correta. Bacana? É isso.